ela já está compartilhada. Tá ótimo, pode começar, Débora, fica à vontade. Ó, daí, se por acaso minha voz desaparecer, porque parece que eu estou falando para mim mesma, né? Se desaparecer alguma coisa, vocês interrompem e falem, tá? Tá ótimo. Não tá com eco, não, o áudio? Um pouquinho, mas acho que é da sua sala aí, não tem nenhum problema, tá ótimo. Então, deixa eu tentar abrir um pouquinho. Vê se melhorou. Acho que melhorou um pouquinho. Tá bom. Bom, então vamos lá. Boa noite, todo mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hepatite autoimune, diagnóstico e tratamento. Então, a hepatite autoimune é uma doença que tem ocorrência universal, é uma doença considerada rara, ela acontece em 5 a 10%, ela é responsável em 5 a 10% das doenças hepáticas crônicas no Brasil. Caracteristicamente, ela é uma doença que acomete mulheres, jovens, com icterícia e amenorreia. Essa foi a primeira descrição da doença. E a amenorreia, justamente, é decorrente já de uma doença hepática mais avançada, embora na maioria das vezes essas pacientes sejam oligossintomáticas. Em relação à forma de apresentação da hepatite autoimune, esses foram os resultados do meu mestrado, que a gente revisou a casuística de 268 pacientes, hoje a gente tem quase 500 pacientes, e a gente vê que é uma doença de pessoas jovens, a média de faixa etária foi de 29 anos, mas ela pode acontecer tanto na faixa etária pediátrica, e a nossa paciente mais nova tinha 2 anos, no diagnóstico, até em pessoas com idade mais avançada. E a nossa paciente mais idosa tinha quase 80 anos quando foi feito o diagnóstico. Em relação à forma de apresentação, a nossa casuística seguiu mais ou menos o que é descrito na literatura. Pacientes que abrem o quadro ictérico, mimetizando uma hepatite viral com icterícia, colúria, aporia fecal, e quando você vai ver os exames, já tem indícios de uma doença hepática crônica, seja no ultrassom, seja no hemograma com plaquetopenia. A segunda forma de apresentação mais comum é, de fato, uma hepatopatia crônica, já com sinais de hipertensão portal, ascite, hemorragia digestiva alta. Então, são as duas formas mais comuns de apresentação da doença. Lembrando que até 3% dos pacientes podem ter apresentação fulminante, com uma icterícia de início abrupto, seguida por encefalopatia hepática. Infelizmente, para o diagnóstico, não tem nenhum marcador que seja específico da doença. É diferente da hepatite C, que a gente pede uma sorologia, pede uma carga viral e está feito o diagnóstico. Então, não tem nenhum achado que seja patognomônico. Embora a gente saiba que é muito comum a positividade dos autoanticorpos, a gente tem que lembrar que eles não são específicos para o diagnóstico da doença. E para uniformizar esses critérios diagnósticos, o grupo de hepatite autoimune criou em 93 e revisou em 1999 alguns critérios diagnósticos para a doença. Eu vou comentar um pouquinho de cada um desses critérios, mas para cada uma dessas variáveis analisadas, o paciente recebe uma pontuação e o diagnóstico é feito mediante uma somatória dos pontos de cada uma dessas variáveis. Então, nós avaliamos o sexo, se esse paciente tem uma hepatite ou uma colestase, se tem elevação dos níveis de gama-globulina, positividade dos autoanticorpos, que são os dois marcadores mais comuns para o diagnóstico de uma hepatite autoimune, se esse paciente tem ou não positividade do antimitocôndria, marcadores virais, drogas que mimetizam uma hepatite autoimune, uso de álcool, se o paciente tem ou não doença autoimune extrahepática, ou no próprio paciente, ou em familiares de primeiro grau, e os achados histológicos, já que a pesquisa do HLA, do perfil genético, não é feito de rotina na prática diária. Então, começando avaliando cada um dos scores, das variáveis do score, a hepatite autoimune é uma doença de mulheres jovens. Então, pacientes do sexo feminino recebem 2 pontos, pacientes do sexo masculino não pontuam. Isso porque a gente sabe que a doença é muito mais comum em mulheres. Numa relação mulher-homem,
de quase 6 mulheres para um homem. A segunda coisa que a gente vai avaliar é como são essas enzimas hepáticas ao diagnóstico. Então, a gente vai fazer a relação do número de vezes do valor normal da fosfatase alcalina sobre o número de vezes do valor normal das aminotransferases. E se essa paciente tiver uma pontuação, se essa relação for menor que 1,5, a paciente recebe 2 pontos. Isso porque isso eu acho uma coisa importante de comentar, porque muitas vezes o paciente vem com uma elevação de fosfatase alcalina e gama-GT, e como a paciente está ictérica, os residentes às vezes vêm discutir o caso comigo e falam, não pode ser uma hepatite autoimune? Então, assim, a hepatite autoimune, como o próprio nome diz, é uma hepatite. E observem que nos diferentes tipos de hepatite autoimune, aqui hepatite autoimune tipo 1, hepatite autoimune tipo 2, aqui, hepatite autoimune, subgrupo 3 da minha tese, foi os pacientes que não tinham marcador, e aqui o subgrupo 4, os pacientes que tinham autoimune com positividade do antimitocôndria. E observem que é uma hepatite, embora o paciente possa ter uma discreta elevação de fosfatase alcalina e gama-GT, observem que esse paciente faz enzimas hepáticas de 12 até 22 vezes o valor normal. Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente suspeita de hepatite autoimune. Se o paciente tem uma elevação mais pronunciada de fosfatase alcalina e tem enzimas hepáticas, AST e ALT, quase normais, é menos provável que seja uma hepatite autoimune. Os níveis de gama-globulina também, em número de vezes o valor da normalidade, e a gente pode usar desde a gama-globulina da eletroforese de proteínas séricas, como a dosagem da imunoglobulina G, e observem que aqueles pacientes que têm o número de vezes o valor da normalidade maior que 2 vezes ganham 3 pontos. Vale a pena mencionar, olha, observem aqui que a autoimune tipo 2, que é uma autoimune que frequentemente se associa com hepatite fulminante, a elevação de gama-globulina não é muito pronunciada, assim como aqueles pacientes que não têm marcador. Então, a gente mais vê elevação de gama-globulina na hepatite autoimune tipo 1, que a média de vezes o valor normal foi de 2,3. E a IgG média chegou até, observem nesse caso aqui, até 12.000, por um valor de referência de 1.700 e alguma coisa. Se o paciente não tem histórico de ingestão de álcool ou tem uma ingestão menor que 25 gramas por dia, ganha 2 pontos. E se tiver uma ingestão mais significativa, vai perder 2 pontos no score. Em relação às drogas, se esse paciente tiver o uso prévio de alguma droga que mimetize a autoimune, então não é qualquer medicação. Então, o paciente acaba perdendo 4 pontos no score, justamente para ajudar na diferenciação entre hepatite autoimune e uma doença hepática induzida por droga que mimetiza uma autoimune. Então, quais são as drogas que a gente considera aqui? Então, as drogas que a gente mais considera são a macrodantina, propiltiuracil, metildopa, tem alguns casos de atorvastatina, como sendo potenciais drogas que mimetizam o autoimune, mas essas drogas a gente vai vendo a cada descrição da literatura e avaliando caso a caso. Tem até descrições de diclofenaco dando o quadro indistinguível de uma hepatite autoimune, mas as drogas que na prática, assim, eu mais considero são essas que eu comentei com vocês anteriormente. A negatividade dos marcadores virais de infecção ativa, o paciente ganha 3 pontos. É claro que se a paciente tem um anti-HBC e um anti-S, ela é imune por contato por vírus B, ela não vai perder 3 pontos por conta disso. Então, aqui, quando a gente fala de perder pontos com a positividade dos marcadores virais, é se tiver algum indício de infecção ativa. E no score, eles colocam mais vírus B e vírus C, mas a gente tem que lembrar que já que a maioria dos pacientes pode mimetizar uma hepatite viral aguda com icterícia, colúria, coliria, enzimas muito altas, a gente tem que lembrar de outras infecções virais. Então, toxoplasmose, CMV, EBV, então tem outros vírus que a gente também costuma investigar, além de vírus B e C, que é o que pede a pontuação no score. A reatividade dos autoanticorpos, em adultos, a gente só valoriza títulos acima de 1 para 40.
Então, em crianças, a gente até valoriza esses títulos de 1/10 e 1/20, mas em adultos, só acima de 1/40 e para receber a pontuação máxima maior que 1/80. E qual que é a importância desses autoanticorpos? A positividade dos autoanticorpos permite que a gente classifique essa hepatite autoimune como tipo 1 ou tipo 2. Não tem muita implicação para o tratamento. A gente sabe que a tipo 1 é caracterizada pela positividade do anticorpo antinúcleo e ou do anticorpo antimúsculo liso, e que a positividade do anticorpo, a classificação como autoimune tipo 2 se dá pela positividade do anti-LKM e ou do anticitosol hepático. As duas hepatites autoimunes, elas são tratadas de forma semelhante. Em ambas, está indicado o tratamento com azathioprina e prednisona, mas tem algumas diferenças clínicas, por exemplo, que a autoimune tipo 2 é mais comum na faixa etária pediátrica e que tem mais apresentação fulminante. Agora, embora a tipo 2 seja mais comum na faixa etária pediátrica, ainda assim, em crianças, a autoimune mais comum é a autoimune tipo 1. E existe na literatura uma certa controvérsia se haveria um terceiro subtipo de hepatite autoimune caracterizada pela positividade do anticorpo anti-SLA. Isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, como eu falei com vocês, tem algumas características que são diferentes na autoimune tipo 1 e tipo 2. Algumas delas eu já comentei. Também tem um perfil de predisposição genética diferente na autoimune tipo 1. Aqui no Brasil, há uma maior associação com DR13 e autoimune tipo 2 com DR7, enquanto que na literatura os HLAs mais frequentes são o 3 e o 4. Na autoimune tipo 2, a gente tem uma maior prevalência de doenças autoimunes extrahepáticas, enquanto que na autoimune tipo 1 acontecem apenas 20% dos casos. Em relação à gravidade da doença, a autoimune tipo 2 frequentemente, embora seja mais comum na faixa etária pediátrica, se apresenta já numa paciente com cirrose hepática, com maior risco de fulminante. E a resposta ao tratamento é bem parecida nos dois subtipos. Então, aqui eu estou mostrando um pouquinho para vocês as fotos da imunofluorescência, que é o método recomendado pelo Grupo Internacional para pesquisa desses autoanticorpos. Então, não é por ELISA, você faria um rastreio inicial pela imunofluorescência. Aqui o anticorpo antimúsculo liso, aqui a coloração verde fluorescente nos glomérulos renais, e aqui na musculatura lisa do estômago e nos vasos da camada do estômago, e aqui um anticorpo antinúcleo visualizado na imunofluorescência em células REP. E daí uma coisa que eu acho importante comentar também, a gente tem que lembrar que o antinúcleo ele pode estar presente em até 20% da população normal, e que não é qualquer padrão de FAN que se associa com hepatite autoimune. Então, a gente pode ter o FAN centromérico, em doenças reumatológicas, a gente tem o FAN citoplasmático, que nem, né, já que o FAN o antígeno é nuclear. Então, os padrões que se associam com autoimune são o padrão homogêneo e pontilhado. Então, não é qualquer FAN, e eu acho o FAN um péssimo marcador para hepatite autoimune, e habitualmente, quando eu só tenho um FAN, esse paciente acaba ganhando uma biópsia hepática. E o antimicrossoma de fígado e rim, que é o marcador da hepatite autoimune tipo 2, colorindo os túbulos renais proximais e distais na imunofluorescência, e aqui essa coloração difusa nos hepatócitos no corte do fígado. Se esses autoanticorpos iniciais são negativos, então o antimúsculo liso, o FAN e o anti-LKM, você está autorizado a pesquisar os autoanticorpos complementares, porque se tudo era negativo e um desses daqui for positivo, esse paciente ganha 2 pontos. Na prática clínica, o que a gente consegue pesquisar é o anticitosol hepático, o anti-SLA, que até onde eu saiba, o único laboratório aqui em São Paulo que faz é o Fleury/A+, e o ANCA. Esses 2 autoanticorpos aqui não são disponíveis, eles são realizados mais em pesquisas clínicas, e a gente nem tem disponibilidade da pesquisa dele aqui no HC.
E qual que é a importância do anti-SLA? Esse foi um estudo que a gente fez, avaliando 231 pacientes. A gente não tem um anti-SLA na rotina do hospital, a gente faz um projeto de pesquisa, e a gente viu que 23% da nossa casuística tinha um anti-SLA positivo. O que vocês podem observar é que ele pode estar presente junto com os marcadores da autoimune tipo 1 e da autoimune tipo 2, e o mais importante é que o anti-SLA foi encontrado em quase 40% daqueles casos sem marcador. E no que a gente encontra a positividade desse anticorpo, a gente pode confirmar o diagnóstico de hepatite autoimune em casos duvidosos, que não tinham os marcadores mais clássicos. Então, a grande importância do anti-SLA é justamente nesses casos sem marcadores, que quando a gente faz o diagnóstico, pode ajudar a gente na confirmação. Além disso, a outra utilidade, parece que o anti-SLA se associa com achados histológicos mais graves no diagnóstico da doença, maior recidiva após a suspensão da medicação, maior evolução para transplante hepático e óbito por doença hepática, maiores taxas de recidiva da doença após o transplante hepático, mas alguns desses achados não tiveram confirmação em vários estudos. Então, o que todos os estudos viram é que aqueles pacientes que têm anti-SLA têm maior risco de recidiva da doença com a suspensão do tratamento. Agora, em relação a um pior desfecho clínico, isso não ficou muito claro e os estudos ainda são um pouco contraditórios. E uma coisa importante saber é que ele tem uma frequente associação com o anti-RO52. Então, muitas vezes, a gente não consegue pesquisar o anti-SLA no HC, o paciente não tem convênio, a gente está sem verba para fazer a pesquisa dos kits, e a gente acaba dosando o anti-RO52. Não porque o anti-RO seja um marcador de autoimune, mas porque ele frequentemente está associado ao anti-SLA. E essa associação varia na literatura de 70% até 95%. Então, muitas vezes, a gente vai pesquisando os sinais indiretos da positividade do anti-SLA. Esse foi um estudo, uma meta-análise, que compilou quase 1.300 pacientes com hepatite autoimune, e o que eles observaram é que os pacientes com autoimune com anti-SLA tinham uma maior frequência de HLA-DR3, e notaram que quando compararam aqueles que tinham positividade desse anticorpo, as taxas de remissão da doença eram semelhantes, mas como eu comentei anteriormente, os pacientes com anti-SLA tinham maior risco de recidiva após a suspensão do tratamento. Se você tiver a possibilidade de fazer a pesquisa genética, esse paciente também pode ganhar um ponto. A gente não faz de rotina isso, só em protocolos de pesquisa. E em relação às doenças autoimunes associadas, se o paciente tem, o próprio paciente ou um familiar de primeiro grau, com alguma doença autoimune extrahepática, esse paciente ganha 2 pontos no score. Lembrando que as doenças mais frequentemente associadas à hepatite autoimune são o hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto e artrite reumatoide. Embora muito se fale sobre a associação de lúpus e hepatite autoimune, essa não é uma associação comum. A gente tem poucos casos aqui no HC, assim que eu me lembre de cabeça, a gente tem 5 ou 6 casos numa casuística com grande tamanho amostral. Então, embora se fale muito, não é uma associação comum. Em relação às alterações histológicas, as alterações, observem que essas alterações que eu vou comentar com vocês, nenhuma delas é específica de autoimune. Então, a gente sempre tem que unir a clínica com os achados laboratoriais e histológicos, e daí a grande dificuldade em a gente dar o diagnóstico de autoimune em alguns casos. Então, a presença de hepatite de interface ganha 3 pontos no score, o achados de rosetas de hepatócitos, 1 ponto, e o infiltrado rico em plasmócitos, mais 1 ponto. Então, se o paciente tiver essa histologia bem sugestiva, ele vai ganhar 5 pontos no score. Se ele não tiver nenhuma das anteriores, ele perde 5 pontos. Se tiver alguma alteração biliar, perde 3 pontos.
E se tiver algum outro achado que lembre uma doença hepática associada, por exemplo, hemocromatose hereditária, doença de Wilson, ou até a presença de granulomas, esse paciente também perde 3 pontos. E aí acontece já uma outra dificuldade que a gente encontra. Nos casos de apresentação aguda, ou até nos casos de hepatite fulminante, muitas vezes o que a gente vê, e lembrem que eu coloquei para vocês que vários desses pacientes têm enzimas hepáticas acima de 20 vezes o valor normal, o que a gente vê é uma hepatite aguda, com muita necrose, às vezes até necrose submaciça. Então, muitas vezes é isso que a gente encontra e a gente não consegue dar o diagnóstico. E nesses casos, o paciente perde 5 pontos, porque ele não tem nenhum dos achados mais comuns. Então, uma das falhas desse score é justamente dificultar o diagnóstico das formas agudas de apresentação, incluindo a hepatite fulminante. Aqui, mostrando para vocês os achados histológicos que a gente costuma encontrar numa hepatite autoimune. Aqui é uma histologia normal, uma placa limitante preservada, sem agressão da interface. E aqui o que a gente vê numa hepatite autoimune, com esse infiltrado rico em plasmócitos e linfócitos, agredindo a interface e adentrando o parênquima. As rosetas de hepatócitos também, que são um marcador de regeneração hepática. E aqui o que é descrito nos novos critérios do grupo internacional, que eu vou comentar com vocês mais para frente, a presença de hiperipolese, que nada mais é do que um linfócito dentro do citoplasma do hepatócito, deslocando o núcleo em estágio precoce de apoptose. Embora no grupo internacional, no novo score, a hiperipolese seja um achado necessário para ser considerado uma histologia típica, esse é um achado que pode ser encontrado frequentemente em qualquer outro quadro histológico que você tenha uma hepatite mais significativa. Então, depois de todas essas variáveis, a gente também vai poder avaliar a resposta ao tratamento, aqueles pacientes que têm remissão bioquímica e remissão histológica, ou seja, que têm ausência de inflamação na biópsia de controle, ganham 2 pontos. E se esse paciente recidiva com a suspensão do tratamento, ele ganha mais 3 pontos. Então, o interessante desse score é que ele permite que você faça uma avaliação pré-tratamento. Se você tiver dúvida, você pode tratar o seu paciente e fazer uma avaliação pós-tratamento. Então, para o diagnóstico definitivo, pré-tratamento, o paciente tem que ter mais que 15 pontos, e no período pós-tratamento, para o diagnóstico definitivo, ele tem que ter mais que 17 pontos. Então, às vezes, aquelas fulminantes que eu não consigo fechar no período pré-tratamento, eu consigo fechar avaliando a resposta ao tratamento depois de 1, 2 anos de tratamento. E esses são os critérios simplificados. Observem que eles são de muito mais fácil execução. Na prática diária, eu sei quais são, obviamente que eu sei quais são as variáveis que a gente tem que somar no score, mas o score expandido é um score de difícil aplicação. Você tem toda a pontuação, se a gama-globulina está acima de 2 vezes, ganha 3 pontos, mas se ela está entre 1 e 2 vezes, ela ganha 1 ponto. Então, assim, não é um score que dá para guardar de cabeça. Por outro lado, esses critérios simplificados, eles têm uma execução muito mais fácil, porque eles têm menos variáveis. Então, eles avaliam só a reatividade dos autoanticorpos, os níveis de IgG, se a histologia é compatível ou típica, e para ser típica, ela tem que ter hiperipolese, e se os vírus são negativos. E aqueles pacientes que têm um score maior ou igual a 7, têm o diagnóstico definitivo. Mas aí eu já tenho algumas críticas, né? Então, observem que os valores de IgG são muito pouco discriminativos. Então, se o paciente tiver entre 1 e 1 vez, 1,1 vezes o valor normal, ele ganha 1 ponto. E acima de 1,1 vezes o valor normal, 2 pontos. Observem que, de acordo com esse score, o paciente nem precisa ter doença hepática. Então, se eu tiver um paciente que tem lúpus, que tem FAM e não tem nada no fígado, e tem uma IgG alta, porque ele está em atividade do lúpus, ele vai ter o diagnóstico provável de autoimune. Então, a gente, embora seja um score mais fácil, a gente tem várias críticas em relação ao seu emprego.
Então, não tem nenhuma pontuação negativa para vírus, não tem pontuação negativa para lesões histológicas de outras doenças, nem para positividade do antimitocôndria, nem para o uso de drogas hepatotóxicas e nem para ausência de lesões histológicas de autoimune. Então, isso pode fazer com que eu aumente a minha chance de diagnóstico de autoimune e não faça o diagnóstico diferencial com outras etiologias. Também não avalia a resposta terapêutica. E aquilo que eu comentei com vocês, né, que às vezes o paciente não tem nem hepatite, ele tem o diagnóstico provável. Então, assim, na nossa opinião, ele não resolveu muita coisa, esse novo score. Embora ele seja mais fácil, tem vários questionamentos. Ele também não resolveu o problema daqueles pacientes com insuficiência hepática aguda grave. Também não resolveu o problema das formas de sobreposição. É obrigatória a biópsia para um diagnóstico definitivo, senão o paciente fica com um diagnóstico provável. E são critérios muito estáticos, porque você não tem essa possibilidade que o critério expandido te dá de optar pelo tratamento do paciente e avaliar a resposta que ele teve. E agora, passando para o tratamento, a doença grave sem tratamento tem uma alta mortalidade de 40% em 6 meses. Os estudos com azatioprina e prednisona resultaram em melhora bioquímica, sendo que 90% dos pacientes respondem dentro de 12 meses. Com a utilização de azatioprina e prednisona, há uma diminuição da fibrose hepática em quase 50% a 60% dos pacientes, e a remissão sustentada, ela é bastante variável na literatura, de 19% a 40% dos casos. Entretanto, mesmo com o uso da azatioprina e com a prednisona e toda essa resposta benéfica do tratamento, a mortalidade dos pacientes com autoimune ainda é uma mortalidade maior que o esperado para a população geral, com um odds ratio de 1,86. E quando a gente vai ver os estudos de vida real, aqui parece tudo muito bonito, né? Nossa, 90% de resposta dentro de 12 meses, mas quando a gente vai para os estudos de vida real, essa resposta cai bastante. Então, esse é um estudo de vida real do Reino Unido, que teve só 40% de remissão bioquímica, e 12% dos pacientes progrediram para cirrose, e esse outro da Itália também com uma resposta bioquímica, ou seja, normalização das enzimas e dos níveis de GG abaixo de 30%. Então, talvez por isso que esses pacientes têm uma mortalidade maior que o esperado para a população geral. Daí a gente tem os critérios para indicar o tratamento. Então, esses guidelines são bem antigos, esse é da SLT de 2002, e a recomendação inicial era que todos aqueles pacientes que tivessem transaminases maior ou igual a 10 vezes o valor normal, ou transaminases maior ou igual a 5 vezes o valor normal, com gama-globulina maior ou igual a 2 vezes o valor normal, ou que tivessem achados histológicos de gravidade, como necrose em ponte ou necrose placinar, esses casos, apenas esses casos tinham indicação absoluta de tratamento. E que aqueles pacientes com atividade mínima, com hepatite criptogênica, que pode ser uma autoimune sem marcador, gestantes, idosos assintomáticos, deveriam ter o seu tratamento individualizado. E crianças e pacientes com cirrose avançada devem ser tratados, e no caso de cirrose avançada, não se deve postergar a indicação de transplante. Então, esse era o guideline inicial. Então, quando eu comecei a tratar a hepatite autoimune, era isso que a gente seguia. Mas, hoje em dia, os guidelines do ISO e a tendência das reuniões da SLD são muito de tratar quase que todo paciente desde que ele tenha uma atividade histológica. Então, todos aqueles casos que tenham um índice de atividade histológica maior ou igual a 4 em 18, ainda aqueles com cirrose e fibrose avançada, podem e devem ser tratados. Então, muitas vezes os residentes perguntam, mas esse paciente já é F4, eu vou tratar? Vai, porque isso vai impedir que ele descompense a sua doença. Por outro lado, aqueles pacientes que tenham enzimas menor que 3 vezes o limite superior da normalidade, pouca atividade inflamatória e sem fibrose, daí tem que ser e sem fibrose, não é ou, você pode considerar se você vai tratar ou não, pesando o risco-benefício do tratamento. Os riscos relacionados à imunossupressão,
os riscos relacionados ao uso de corticoide, a desencadeamento de síndrome metabólica. E se você optar por não tratar esse paciente, ele deve ser monitorado, porque a gente sabe que a doença nem sempre persiste quiescente. Então, você pode ter fases em que o paciente tem esses aumentos de enzima e normalizam, e a gente sempre deve seguir os níveis de IgG também. Então, a gente não pode decidir não tratar e abandonar esse paciente, ele tem que ser acompanhado sempre. E aí, como a gente começaria o tratamento? De acordo com os guidelines do ISO, até pouco tempo era muito difícil saber como fazer o tratamento. O guideline da SLD, ele recomenda a prednisona em monoterapia, 60 miligramas, e a dose vai sendo diminuída semanalmente. E quando você associa a azatioprina, você começaria com 50 e 30, e a dose da prednisona ela é diminuída também semanalmente. Aquele guideline mais antigo da SLD, da Sociedade Americana, deixa a azatioprina em 50 miligramas. A gente sabe que isso, na prática, não é uma realidade. Conforme você vai diminuindo a dose da prednisona, esses pacientes alteram a enzima hepática se você não aumentar a dose da azatioprina. E a outra coisa, a gente também não gosta muito de diminuir semanalmente, porque a azatioprina, no começo, ela não está no seu efeito pleno ainda. Então, o que está segurando a atividade da doença é o corticoide. Então, vocês vão ver que a gente faz um pouquinho diferente aqui no HC, mas a recomendação do ISO é iniciar com a prednisona ou prednisolona em monoterapia, meio a 1 miligrama por quilo dia, então é uma dose aí de 30 a 60 miligramas. Se esse paciente tiver uma boa resposta, você adiciona a azatioprina depois de 2 semanas do início do tratamento. Essa recomendação é feita porque nesse começo o paciente às vezes está muito sintomático e se ele tiver algum sintoma relacionado à azatioprina, vai ficar muito difícil diferenciar se é sintoma da autoimune, se é hepatotoxicidade. Então, por isso que eles recomendam essa fase inicial de 15 dias sem a azatioprina. Mas saíram alguns estudos recentes falando que a taxa de descontinuação da azatioprina fica ao redor aí de 15% no primeiro ano do tratamento, e isso independe se o paciente iniciou a azatioprina precocemente, junto com a prednisona, ou se ele deu esses 15 dias antes de iniciar. Então, na prática, a gente aqui no HC começa a azatioprina e a prednisona juntos. E naquele paciente que não tem resposta com essa dose de meio a 1 miligrama por quilo dia, você pode chegar até 100 miligramas dia, que também é uma dose que a gente não usa. A dose máxima que a gente usa, a gente tenta aí usar os 30 miligramas, não respondeu 40, dificilmente a gente usa 60. Acima disso, a gente vai considerar a possibilidade de outros diagnósticos. E o objetivo do tratamento é a resposta completa, que é a normalização bioquímica das enzimas hepáticas, da IgG, e a remissão histológica, que é uma atividade mínima ou ausente na biópsia de controle. Uma remissão sustentada da doença, prevenção da progressão da fibrose e mesmo reversão da fibrose nos casos de uma fibrose hepática mais inicial. Então, o tempo mínimo de tratamento desses pacientes é de 3 anos, e o tempo mínimo de normalização bioquímica antes de se pensar em fazer uma biópsia e suspender o tratamento é de 2 anos. Então, isso é uma coisa legal, a gente já faz isso há muito tempo, desde que eu cheguei em São Paulo e comecei a aprender a tratar autoimune com o Eduardo, a gente já fazia isso, mas foi só nesse último guideline do ISO que houve uma recomendação específica de um tempo mínimo de tratamento e de um tempo mínimo de normalização bioquímica. Como é que a gente faz aqui, então? A gente faz a indução da remissão, habitualmente com 50 miligramas de asa e 30 miligramas de prednisona. Quando o paciente tem alguma citopenia muito grave ou quando tem ascite, a gente pode considerar fazer a indução com a prednisona em monoterapia numa dose um pouquinho mais alta. Como eu comentei com vocês, a gente faz ajustes mensais da prednisona, com um aumento progressivo da azatioprina, conforme os exames estejam normais ou não. A dose máxima que a gente utiliza da azatioprina é 2 miligramas quilo dia, conforme as recomendações do grupo internacional,
e a dose de prednisona varia de 5 a 15, a gente nunca deixa uma dose menor que 5 miligramas por dia. Então, aqui também já mudou, esse slide está um pouquinho desatualizado, depois de 2 anos, então, de enzimas hepáticas normais, de 3 anos de tratamento, a gente faz uma biópsia para ver se esse paciente está em remissão histológica, que é definida como uma atividade periportal 0 ou 1, de acordo com a classificação da Sociedade Brasileira de Patologia, ou então um índice histológico menor que 4, também vai ser o critério do grupo internacional para o diagnóstico de remissão histológica. E o que eu acho que vale a pena comentar é que até 40% dos pacientes que têm remissão bioquímica, eles não têm remissão na biópsia de controle. Então, embora esse paciente esteja com as enzimas hepáticas normais, quando a gente faz a biópsia, ele ainda apresenta um certo grau de atividade inflamatória. A nossa taxa de resposta de normalização bioquímica e histológica, na minha tese de mestrado, foi de 36%, numa média de tempo de tratamento de 6 anos, muito parecido com aqueles estudos de vida real, e bem abaixo do que está descrito na literatura, que é 80% em 3 anos. Quando a gente suspende o tratamento, a maioria dos pacientes recidiva, 85%, e na nossa casuística a recidiva foi de 78%, e apenas uma minoria permanece em remissão prolongada da doença. Os pacientes que apresentam maior risco de recidiva são aqueles que têm positividade do anti-SLA, são aqueles pacientes que não normalizaram enzimas hepáticas, níveis de IgG e gama-globulina, aqueles pacientes que ainda têm plasmócitos na biópsia de controle e aqueles pacientes que apresentam ainda alguma alteração dos níveis de IgG ou das enzimas durante a suspensão do tratamento. E depois que a gente atingiu remissão histológica, qual seria a melhor estratégia? A gente sabe, então, que a maioria dos pacientes vai recidivar, que eles vão progredir fibrose, que eles vão ter deterioração clínica e eles têm maior risco de eventos adversos num segundo tratamento. Por outro lado, a gente vai minimizar, se a gente conseguir manter esse paciente em remissão, a gente vai minimizar os efeitos colaterais, a gente vai deixar de tratar aí uma porcentagem de até 20% dos pacientes que permaneceriam em remissão sustentada da doença, e além disso, a imunossupressão se associa com aumento de risco de neoplasias, como o uso da azatioprina em 1,4 vezes quando comparado à população normal. Então, a gente tem que considerar muito, colocar numa balança se vale a pena a gente manter esse tratamento por tempo indefinido ou se a gente vai tentar suspender a medicação. Então, a partir do momento da remissão da doença, a gente tem algumas possibilidades. Pelo grupo internacional, a possibilidade de suspender a prednisona e manter a monoterapia com azatioprina 2 miligramas quilo dia, a possibilidade de suspender a medicação e a possibilidade de deixar o paciente com as menores doses de ambos imunossupressores que ele atingiu a remissão. A gente não gosta muito da possibilidade de monoterapia com azatioprina, porque vários desses pacientes já estão com uma dose de azatioprina próxima de 2 miligramas quilo dia, quando ainda em uso do corticoide, e quando a gente muda a imunossupressão, a gente não tem certeza de que esse paciente persiste com a remissão histológica. E como eu disse, 40% dos pacientes com remissão bioquímica não tem remissão histológica, então a gente não gosta muito dessa estratégia. Então, a gente acaba propondo para o paciente suspender o tratamento ou manter a dose que ele usou para atingir a remissão histológica. E, para quem rodar aqui no nosso ambulatório, também sabe que a gente gosta muito do uso da cloroquina para manutenção da remissão nessa situação. E a gente teve uma diminuição do risco de recidiva da doença depois da suspensão do tratamento, de 78% no grupo placebo contra 40% no grupo que usou cloroquina. Então, a gente vem também oferecendo o antimalárico como uma opção terapêutica para aqueles pacientes que estão em remissão histológica da doença. Falando um pouquinho sobre o tratamento da autoimune na cirrose hepática, a gente vê que
Os dados da prevalência da cirrose nas diferentes casuísticas é bastante variável. Tem alguns lugares, por exemplo, a autoimune nos asiáticos, por exemplo, no Japão, a incidência, a prevalência de cirrose ao diagnóstico é muito baixa, aí em torno de 10%. Por outro lado, a gente tem uma prevalência muito mais alta, principalmente em negros norte-americanos, na América Latina e aqui no Brasil. A gente pode observar aí que mais ou menos, de acordo com a metodologia utilizada, até 60% dos pacientes podem ter cirrose hepática ao diagnóstico e, às vezes, com hipertensão portal. Então, por isso que quando os residentes perguntam, mas a gente vai tratar um paciente cirrótico? Vai, olha, senão a gente vai tratar só 40% dos casos. E não existe nenhuma recomendação específica nos guidelines se a gente vai ou não tratar esses pacientes com cirrose avançada, com cirrose hepática. A recomendação é que aquele paciente que tem uma cirrose hepática descompensada, caso seja optado pelo tratamento, isso não deve postergar a indicação de transplante. E se esse paciente já tiver uma cirrose descompensada, a gente tem que ver se ele tem indícios de atividade inflamatória. Muitas vezes, esse paciente com cirrose descompensada, o que ele tem é a manifestação da hipertensão portal. Ele não tem GG alta, ele não tem níveis de transaminases altos, e ele, muitas vezes a gente faz a biópsia e ele já tem uma cirrose inativa. Daí, esse caso não adianta tratar. A gente vai tratar aqueles casos que a gente acredita que a imunossupressão vai, de fato, fazer algum efeito. Agora, se o paciente não tem ascite, se ele tem só uma cirrose porque ele é plaquetopênico, porque ele tem varizes, a gente sempre acaba tratando, né? O grande problema, o grande calcanhar de Aquiles do tratamento da autoimune no paciente cirrótico é aquele cirrótico descompensado que já tem ascite. Também não tem nenhuma recomendação a respeito de como iniciar o tratamento, e a gente acaba iniciando da mesma forma que a gente faz no paciente não cirrótico, exceto se o paciente tiver ascite, que aí a gente prefere o tratamento com monoterapia com a prednisona e a gente prefere evitar a azatioprina. E qual que é o impacto da presença da cirrose no tratamento? Aqueles pacientes que têm cirrose hepática já no diagnóstico, ainda está controverso na literatura se eles teriam maior chance de resposta incompleta, de serem não respondedores. Aparentemente, eles têm um maior risco de desfecho negativo, como óbito ou evolução para transplante hepático. E o mais importante é avaliar se esse paciente tinha cirrose ao diagnóstico ou se ele progrediu para a cirrose durante o tratamento, que esse parece ser o pior grupo. É esse grupo que parece ter um pior desfecho. A gente também vai ter o impacto da cirrose na escolha da imunossupressão. Aparentemente, não tem diferença usar prednisona ou prednisolona. Por outro lado, o uso da budesonida é contraindicada no paciente com cirrose hepática pelo aumento do risco de trombose de veia porta, pela ocorrência de maior risco de ocorrências de infecções graves e porque a gente acaba perdendo o metabolismo hepático de primeira passagem, que seria o grande benefício de você usar a budesonida e ter menos efeitos colaterais que quando comparado com a prednisona. Além disso, frequentemente esses pacientes têm citopenias por hipoesplenismo, então muitas vezes a gente não consegue usar doses altas ou doses máximas de azatioprina e mercaptopurina. O outro impacto também que a gente sofre nesses pacientes com cirrose é que algumas populações de risco que têm maior risco de efeitos colaterais. Pacientes com idade acima de 60 anos, a presença da cirrose hepática é um marcador de maior risco de evento adverso com o uso das medicações. Observem que esses pacientes, eles apresentam menos efeitos colaterais, mesmo na presença de cirrose, quando a gente usa o tratamento combinado, do que quando usa prednisona e monoterapia. E a gente vai ter que considerar esses outros fatores que estão correlacionados com maior risco de efeitos colaterais. Então, se esse paciente tem síndrome metabólica, se é uma doença recidivante ou refratária, porque daí vai acabar usando doses mais altas de imunossupressor, se o paciente está gestante, se a paciente está gestante, aí a gente talvez prefira usar prednisona e monoterapia, e se esse paciente tem ou não sintoma, né? Porque daí é o paciente que vai começar a ter sintomas decorrentes do tratamento, ele não sentia nada antes.
Então, a cirrose hepática, como vocês podem observar, é um dos fatores de risco para a ocorrência de efeitos colaterais. E a gente vai ter que monitorar os sinais de descompensação e presença de hipertensão portal. Então, observem que em grandes casuísticas de até 400 pacientes, 10% dos pacientes descompensam a cirrose em 7 anos. E essa incidência pode chegar em até 20% em 4 anos. Então, muitos dos nossos pacientes, mesmo em vigência do tratamento, podem descompensar da doença e esse risco, obviamente, é maior nos pacientes que têm cirrose no diagnóstico. E esse é um estudo de vida real de pacientes com cirrose descompensada. Então, é um estudo que eles avaliaram 18 pacientes que não foram tratados e compararam com 64 cirróticos que tinham cirrose descompensada e foi optado pelo tratamento. Observem que a maioria usou a prednisona em monoterapia em doses de 10 até 50 miligramas, mas observe que a maioria usou aí entre 15 e 30 miligramas, mesmo em monoterapia, que é uma dose mais baixa que o recomendado pelo ISO. Observem que 60% desses pacientes usavam diuréticos e 12 já tinham feito alguma paracentese e que 40% utilizava antibióticos quando iniciou o tratamento da hepatite autoimune. Observem que, como eu comentei com vocês anteriormente, aqueles pacientes que melhoraram com o tratamento foram justamente aqueles que tinham enzimas hepáticas mais altas, que tinham menores indícios de um hiperesplenismo mais significativo, e particularmente essa é a informação mais importante desse estudo, os pacientes que melhoraram foram aqueles que tiveram uma queda do delta-MELD ou do delta-bilirrubina com 7 dias de tratamento. Então, aqueles pacientes que tiveram alguma resposta em termos ou de bilirrubina ou de MELD foram os que tiveram maior chance de melhora clínica com o tratamento. E aqui a gente pode observar aqueles pacientes que que evoluíram com uma cirrose compensada foram aqueles que tiveram a queda tanto no CHILD quanto no MELD após o início do tratamento. E aqueles pacientes que permaneceram com cirrose descompensada ou que evoluíram mal foram aqueles que ou mantiveram o seu MELD-CHILD ou tiveram piora em vigência de tratamento. E aqueles que morreram, que foram 9 casos, eram justamente aqueles que tinham já scores de CHILD e MELD um pouco mais altos e que não tiveram resposta no 7º dia. E a principal causa de mortalidade foi infecção. Então, é seguro tratar o cirrótico, mesmo o cirrótico descompensado. A preferência é por utilizar a prednisona, não associar a azatioprina, avaliar a resposta no 7º dia e até considerar suspender a imunossupressão, caso o paciente não responda, porque a maior causa de mortalidade é a infecção. Então, a gente no HC costuma utilizar doses mais baixas da prednisona. Na maioria das vezes, no cirrótico descompensado, a gente acaba não utilizando a azatioprina. A gente deixa o norfloxacin como se fosse uma profilaxia para peritonite bacteriana espontânea, isso quando o paciente tem ascite. E a gente só trata aqueles que têm atividade inflamatória, seja na parte bioquímica, seja na histologia, e sempre com esse paciente em lista de transplante. Falando um pouquinho, pessoal, vocês ainda têm gás para falar do não respondedor ou o pessoal já cansou aí? Por mim. Rafa, eu continuo? Você que manda. Bom, eu posso falar até amanhã. Veja aí que o pessoal continua ou não? Eu estou aqui disponível também. Eu também. Eu também. Se você falasse que você não está disponível, você ia sofrer represálias. Com certeza. Bom, então, falando então do paciente, abordagem do paciente não respondedor, quando o paciente não está indo bem, a primeira coisa que você vai ter que avaliar é se esse paciente de fato tem uma hepatite autoimune. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes com NASH, com FAM, que estão sendo tratados como autoimune e eles não melhoram. A segunda coisa que você vai avaliar é se esse paciente adere ao tratamento, se ele toma as medicações, se ele toma regularmente, se ele toma no mesmo horário. E aí, os residentes que fazem
ambulatório aqui no HC, sabem que eu sou muito chata, que muitas vezes eu vou lá no consultório confirmar, porque o paciente, às vezes, fica envergonhado, tem medo de receber bronca, e muitas vezes ele não conta que não está tomando a medicação regularmente. Às vezes ele erra, está prescrito uma coisa, ele está tomando outra, até com transplante, às vezes. A gente está lá anotando no folhão do transplantado que ele usa 7,5 de prednisona, um dia ele chega na consulta e fala que ele nunca tomou essa dose. Então, a gente tem que ficar bastante atento. Além disso, procurar a evidência de outras doenças associadas, e hoje a gente sabe que a esteatohepatite não alcoólica é um boom nos nossos pacientes. Alguns desses pacientes usam doses altas de corticoide, principalmente quando eles não estão respondendo. Então, a gente tem que descartar aí que tem uma esteatohepatite não alcoólica associada, que esse paciente não tem evidências de uma sobreposição com doenças biliares. Então, a gente vai ter que investigar outras causas para essa elevação de enzimas, eventualmente atualizar sorologias para vírus B e C, para a gente ter certeza que a gente está tratando só uma hepatite autoimune. Para falar em não resposta, a gente tem que atingir as doses máximas de imunossupressão, que são a azatioprina, 2 miligramas quilo dia, associada à prednisona, 15 miligramas dia, ou monoterapia com prednisona, 20 miligramas dia, e diferenciar se esse nosso paciente não teve resposta ou se ele é intolerante ao tratamento e não conseguiu usar doses mais altas. E se ele teve uma resposta incompleta, por exemplo, ele teve uma melhora bioquímica, mas não normalizou. Ele teve remissão bioquímica, mas não teve remissão histológica. Ou se ele não teve resposta. E aí, então, a gente vai ter que avaliar tudo isso antes de definir o que a gente vai fazer. E depois dessa avaliação inicial, na nossa opinião, embora não seja um exame disponível, o primeiro passo seria dosar os metabólitos da azatioprina para a gente ver como é que esse paciente está se comportando. Então, a gente sabe que a azatioprina é metabolizada, eu vou falar de uma forma mais grosseira, né? Vocês veem que tem um monte de metabólito aqui, mas de uma forma grosseira, ela é metabolizada pela tilpurina metiltransferase em 2 metabólitos principais, a 6-metilmercaptopurina, que pode até dar hepatotoxicidade quando está em níveis acima de 5.700, e a 6-tioguanina, que é responsável pela resposta clínica, mas que também pode se associar com a ocorrência de mielotoxicidade. O nível terapêutico da 6-tioguanina não está muito bem definido na autoimune. Eles encontraram que na doença inflamatória intestinal, a remissão histológica se associou com níveis entre 235 e 450, e foi estabelecido esse ponto de corte para autoimune. Mas tem alguns estudos de pacientes que tinham 6-tioguanina de 116, 120 e tiveram remissão bioquímica da doença, mas na prática a gente adequa esse nível para até 450, e acima disso o paciente teria maior risco de mielotoxicidade, com leucopenia, com citopenias. E se esse paciente, por que é legal de dosar os metabólitos? Primeiro que eu posso ver que esse paciente está fora da faixa terapêutica. Posso acreditar que esse paciente está tendo hepatotoxicidade pela azatioprina. E se ele tiver os 2 metabólitos em níveis abaixo de 150, ele não está tomando a medicação. Então, isso desde que a gente dose depois de pelo menos 3 semanas do uso de doses estáveis da azatioprina. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que os pacientes diferem em relação à atividade da tilpurina metiltransferase. Então, tem alguns pacientes que têm uma atividade normal ou aumentada, que vai ser a maioria dos casos. E se ele tiver uma atividade muito aumentada, ele produz altos níveis de 6-metilmercaptopurina, que é responsável pela hepatotoxicidade, e baixos níveis de 6-tioguanina. Por outro lado, se ele tiver uma atividade diminuída, e essa é uma minoria da população, ele vai fazer níveis muito altos de 6-tioguanina, com maior resposta clínica, mas também maior risco de mielossupressão. E olha o que aconteceu quando a gente dosou no nosso ambulatório. Esse também foi um protocolo de pesquisa, a gente dosou em 180 pacientes, e observem que apenas 30% estavam dentro da faixa terapêutica. E observem que, assim, a gente detectou um caso que, de acordo com a dosagem da 6-tioguanina, estava fazendo uso irregular da medicação. E 23% estavam usando subdose.
Em relação a 6-metil-mercaptopurina, 10% mais ou menos estavam com valores em níveis de hepatotoxicidade. E observem que mais ou menos 10% da nossa casuística não estavam tomando a medicação adequadamente. Então, assim, veja, a gente podia estar tratando vários desses pacientes como não respondedores e, na realidade, ou eles não estavam tomando a medicação regularmente, 10%, ou até eles estavam com um metabólito tóxico também acima do valor de referência e talvez essa inibição de enzimas pudesse ser hepatotoxicidade e não refratariedade da autoimune. E por que dá, se a gente tiver essa dosagem, isso possibilita com que a gente faça o uso do halopurinol, que vai bloquear a xantinoxidase e vai diminuir os níveis de 6-metil-mercaptopurina, aumentando os níveis de 6-tilguanina. Então, é uma forma da gente melhorar o metabolismo da azatioprina pela tilpurina metiltransferase. Os estudos com o uso do halopurinol associado à azatioprina, a experiência veio da doença inflamatória intestinal, a dose utilizada é de 100 miligramas dia, a gente reduz a dose da azatioprina para 25 a 50% da dose inicial pré-associação, para evitar o risco de mielotoxicidade, controle semanal de hemograma nas primeiras 4 semanas, e é recomendável dosar de novo os metabólitos depois de 2 a 4 semanas do início do halopurinol. Então, a gente acredita que a dosagem dos metabólitos da azatioprina pode ajudar a gente naquela diferenciação de qual é a melhor estratégia para o paciente que não está respondendo. Fora a dosagem do halopurinol, a gente tem a possibilidade do uso de drogas alternativas, que são tacrolimus, ciclosporina, micfenolato, rituximab. Então, a gente tem algumas drogas que a gente pode usar. Entretanto, são drogas que a experiência veio da imunossupressão em transplante hepático e em outras doenças autoimunes. Não existem estudos clínicos randomizados que comparem com a azatioprina e a prednisona. Ninguém sabe muito bem a taxa de efeito colateral, se é melhor do que com o tratamento tradicional. A maioria desses estudos são séries de casos, relatos de casos, não são drogas de primeira linha para o tratamento e tem incompatibilidade de CID para prescrição pelo SUS na nossa portaria. A nossa portaria, para o não respondedor, ele recomenda que o paciente use até 150 miligramas de asa e 60 miligramas de prednisona, o que, na minha opinião, é uma dose impraticável. Como é que você vai tratar um paciente com 150 miligramas de asa, 60 de prednisona, o ganho de peso que esse paciente vai ter? Então, assim, claramente, o nosso PCDT foi feita por pessoas que não tratam hepatite autoimune. E, infelizmente, nenhuma dessas drogas foi padronizada para o tratamento. Falando rapidamente de algumas delas, os inibidores de calcineurina, a ciclosporina e o tacrolimus, com os efeitos colaterais já bem conhecidos de hipertensão arterial, insuficiência renal e diabetes e dislipidemia. A dose preconizada também é bastante variável na literatura, de 3 a 5 miligramas dia, 2 vezes ao dia, de acordo com o nível. O micfenolato, que é um antimetabólico, parente da azatioprina, a dose utilizada é de 750 a 1.000 miligramas 2 vezes ao dia. Os sintomas colaterais, os efeitos colaterais mais comuns são sintomas gastrointestinais, com diarreia e leucopenia. E a experiência com anti-TNF e anti-CD20 são experiências assim, o paciente usou para tratar uma PTI e melhorou da autoimune. O paciente utilizou para tratar doença inflamatória intestinal e melhorou da autoimune. O infliximab ainda tem uma série de casos da Alemanha. Embora a gente saiba que o infliximab ele pode desencadear uma hepatite que mimetize uma autoimune, tem esse estudo da Alemanha que foi com N bem pequeno, se eu não me engano eram 10 pacientes, e que houve uma resposta benéfica. Mas esses resultados não foram reproduzidos em outros estudos. Então, saindo da azatioprina e da prednisona, tem muito pouca coisa. O micfenolato, ele parece estar melhor indicado para aqueles pacientes que têm intolerância à azatioprina. Quando a gente usa o micfenolato num paciente que não respondeu à azatioprina, a chance desse paciente responder é de mais ou menos 30% a 40%.
Então, assim, o microfenolato está indicado mais na intolerância. E nos casos dos pacientes que não responderam à Azipred, a melhor escolha seria o tacrolimus. Apesar disso, no último consenso do ISO, devido à dificuldade de acesso ao tacrolimus, apenas em centros transplantadores, acesso às dosagens séricas e a grande incidência de efeitos colaterais, o grupo internacional recomendou o uso de microfenolato, mesmo na refratariedade à asa e PRED. Mas, na nossa opinião, essa não é a melhor escolha. No HC, a gente usa o microfenolato apenas para intolerância à asa, e para os casos que não responderam à azatioprina e prednisona, a gente usa a ciclosporina, porque é o HC quem fornece, e o tacrolimus só é fornecido para os pacientes que são transplantados. Então, também a gente vai ficando um pouco sem opção. Então, só para lembrar a abordagem terapêutica, então, nos casos de intolerância à prednisona, a gente pode associar a ciclosporina ou tacrolimus e manter a azatioprina. No caso de intolerância à asa, deixar 6-mercaptopurina ou microfenolato. No caso de ausência de resposta, checar diagnósticos alternativos, checar aderência, metabólicos da azatioprina, avaliar se é um perfil ou não favorável para o halopurinol. Se esse paciente tiver uma 6-metilmercaptopurina alta, com 6-tiguanina baixa, a gente associa o halopurinol e diminui a asa. Se esse paciente não tem resposta, ou se ele tem a dosagem de metabólicos dentro do valor recomendado, a gente associa ciclosporina ou tacrolimus ao esquema com azatioprina e prednisona. Não melhorou com a imunossupressão tripla, a gente vai considerar, na verdade, no nosso serviço, a indicação de transplante hepático conforme MELD e CHILD do paciente. Obviamente, ninguém vai indicar o transplante para um paciente que está com elevação de enzimas isoladamente. E o que a gente faz no nosso serviço aqui, mas isso é uma coisa nossa, para aquele paciente que tem gama-GT maior que 5 vezes o valor normal, depois de 1 ano de tratamento, e que ainda mantém elevação de enzimas hepáticas, a gente associa o Ursacol, inicialmente na dose de 600 miligramas dia, até uma dose máxima de 15 miligramas dia. A gente não sabe muito bem o que a gente está tratando. Esses pacientes não têm lesão ductal na biópsia diagnóstica, não tem lesão ductal na biópsia de controle, mas a gente não faz biópsia imediatamente antes do uso do ácido ursodesoxicólico. Mais ou menos 25% da nossa casuística usa o Ursacol. Depois do início do Ursacol, a gente teve resposta bioquímica em 17% dos casos e 10% de remissão histológica. A gente tem que lembrar que além do efeito biliar do Ursacol, ele também tem um efeito modulando a produção de interleucinas, como interleucina 6, TNF-alfa, interferon gama. Então, também tem um efeito imunológico, que é o que a gente acredita que a gente está tratando. E acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta,